E aí agora vamos para o último tema que eu tinha separado aqui, que é uma coisa que eu vou comentar mais rapidamente, que é só sobre uma pesquisa, que a gente já está com bastante tempo de live aqui, né? É sobre uma pesquisa que foi feita sobre se os brasileiros são anti-ciência ou não. É um tema que surge, que aparece frequentemente aqui nas lives, essas disputas sobre os brasileiros serem, é, desconsiderarem os estudos acadêmicos e tal. E eu achei interessante essa pesquisa porque ela foi uma pesquisa de opinião feita por coleta quantitativa, né? As pessoas, é autodeclaração, as pessoas é que falam as informações, então não necessariamente ela reflete perfeitamente a realidade social, né? Não é uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa quantitativa. É, e o resultado dessa pesquisa foi de que algumas coisas interessantes. Uma primeira coisa que eu achei que seria interessante comentar: a importância das redes sociais hoje na difusão de conhecimento científico e de comunicação de resultados de pesquisas acadêmicas, né, de uma forma geral, tanto de ciências duras, né, como se diz, como a física, química, biologia, que não, já não é tanto assim uma ciência dura, mas as ciências biológicas, as ciências da saúde e as ciências humanas, a ciência histórica. A maior parte das pessoas hoje, a maior faixa, chega a informações científicas por meio de redes sociais, aplicativos de mensagens e plataformas digitais. Muito mais do que programas de televisão, que era o que mandava até 2010, mais ou menos. Desde então, a gente tem as redes sociais assumindo o posto aí de fonte de informação sobre ciência das pessoas. Depois as matérias de jornais, depois rádios e podcasts, depois livros e depois enciclopédias online. Então, esse é um dado muito interessante que mostra a importância das redes sociais para a comunicação de ciência e a importância de um certo monitoramento também do que é produzido em termos de redes sociais, a atenção que até os acadêmicos devem ter em relação às redes sociais, é, para que ela não seja tomada por discursos contra acadêmicos, né, e contra científicos. Então achei muito interessante essa informação aqui. É uma coisa que eu já tinha noção, né? Até quando eu comecei o canal, era uma coisa que eu estava fazendo umas pesquisas sobre divulgação científica, comunicação de ciência nas redes. E eu já tinha encontrado esse dado aqui, mas permanece uma tendência muito forte e crescente. Né? Cada vez mais as pessoas consomem ciência por meio das redes sociais. Outro dado interessante é que, deixa eu ver se nessa aqui, se eu vou ter que abrir o PDF especificamente. Aqui na pesquisa, na reportagem da Folha, né, que foi escrita por um professor meu da UFMG, que é o Yuri Castelfranc, foi meu chefe, entre aspas, também no museu que eu trabalhei. Ele participou como consultor da pesquisa. Vocês conseguem acessar isso, depois joguem isso aí no Google, esse título no Google, Os Brasileiros São Anti-Ciência. Vocês vão encontrar esse PDF aqui, né? Na reportagem, vocês clicam em aqui a pesquisa. Vocês vão encontrar esse resumo executivo da pesquisa sobre percepção pública de ciência e tecnologia no Brasil. E aí tem esses dados um pouco mais detalhados. Eu não encontrei os dados tão detalhados quanto eu queria, que eu queria a divisão por religião também, para ver se a gente encontrava alguma coisa interessante nesse sentido, mas eu não encontrei o relatório detalhado. Mas uma coisa interessante é que as pessoas apontaram temas de ciência e tecnologia como mais interessantes para ela do que, por exemplo, política e alguns textos e esportes. Então, assim, segundo os próprios as pessoas que responderam essas pesquisas, o brasileiro arquetípico, né? O brasileiro se interessa mais por ciência e tecnologia, meio ambiente, medicina e saúde do que por política e esportes em termos de notícia. É o resultado da pesquisa, né? Em termos de autodeclaração, as pessoas disseram que se interessam mais pelo assunto de medicina e saúde e meio ambiente, por exemplo, do que por esportes e política. E religião está lá em cima, né? Religião mais do que política e ciência e tecnologia, mas menos do que medicina e saúde, por exemplo, né? Então, o interesse da população por temática. Um dado curioso, né? Mas aqui, não era isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Redes sociais eu mostrei, que tem a questão da confiança. Ah, a pergunta lá, né? Os brasileiros são anti-ciência? A resposta é não. Majoritariamente não. Tem um discurso crescente, né, de que o povo é anti-ciência, não adianta fazer conteúdo científico, ou a gente precisa apelar para certas estratégias retóricas sensacionalistas, senão a gente não chega no povo, né? E parece que não é bem assim, né? Segundo a maior parte da população brasileira, elas veem que a ciência traz só benefícios ou mais benefícios do que malefícios, que é 66,2%, mas, de fato,
é um número que diminuiu ao longo do tempo, né? Esse número era maior, por exemplo, em 2010. A quantidade de pessoas que acreditam que a ciência traz só benefícios ou mais benefícios do que malefícios. Então, pessoas que apostam na ciência, né, para resolver situações cotidianas e políticas do país. Isso aqui era 81,2%, com pessoas dizendo que é tanto ruim quanto bom, 14,3%, e mais malefício 3%. Aumentou. Agora, mais malefício, né, pessoas mais desconfiadas sobre os benefícios advindos da ciência e da tecnologia aumentou, mas ainda continua sendo 6,1% contra 66,2%, que acreditam que a ciência é mais positiva. Então isso nos dá um certo otimismo também, né? Apesar de ser importante aumentar isso aqui, acredito, né? Eu como um partidário aí da ciência e tecnologia como uma atividade humana fundamental para garantir é, uma boa vida, tanto em termos de produção material como em termos de reflexão sobre ferramentas políticas, né? Como gerir uma cidade, por aí. Eu sou um partidário aí da ciência nesse sentido e acho que eu gostaria desse número maior, mas continua sendo um número muito maior do que o seu contrário. E outro dado que eu queria mostrar é esse aqui, quer ver? Não esse aqui, é o sobre a confiança. Aqui. Quais as pessoas, em termos de confiança sobre assuntos relacionados à ciência e tecnologia, quais são as autoridades que as pessoas mais confiam? E assim, essas pessoas são os médicos, são os profissionais, o grupo social que as pessoas mais confiam para ouvir sobre ciência e tecnologia, segundo essas próprias pessoas entrevistadas, né? Os médicos. Em segundo, com 85% de índice de confiança. Em segundo lugar, cientistas de universidades e institutos públicos de pesquisa. 83% o índice de confiança. Isso que já não é porcentagem, na verdade, é um índice que ele está descrevendo aqui a forma como se faz se chega a esse número aqui em cima, né? Mas de qualquer forma, esse indicador aqui é 83 no caso de cientistas de universidades ou institutos públicos. Então, em tese, pelo menos, segundo a declaração dessas pessoas, elas confiam bastante em cientistas de universidades e institutos públicos como fonte de informação. E confiam muito pouco em religiosos para essas temáticas. O número cai pela metade, né? Então relativamente pouco aqui. E confiam muito pouco, muito menos ainda em políticos, por exemplo, né? Mas essa questão de, por exemplo, é uma coisa que aparece muito aqui nas discussões do canal. Se as pessoas buscam informação sobre teoria da evolução, mais com seus pastores do que com professores de biologia ou com pesquisadores na área de biologia propriamente universitários e cientistas universitários, ou se buscam mais informações sobre terra plana com figuras políticas do que com cientistas de universidades. Bom, parece que não é tanto assim. A confiança em cientistas permanece alta, né? Então não é esse cenário de absolutamente esse cenário absoluto de caos e pânico, né? Ainda existe uma confiança na figura dos cientistas. Agora, vem um complicador, que é que quando a gente vai para, de fato, certas temáticas, como é que a população entende certas temáticas específicas, noções de ciência, a gente já começa a ver resultados que não casam muito bem com aquilo que a gente viu agora, com os outros indicadores que a gente viu agora. Por quê? Por mais que as pessoas confiem fortemente em autoridades científicas mais do que em autoridades religiosas ou políticas, a quantidade de pessoas que acredita que discorda da afirmação os seres humanos evoluíram ao longo do tempo e são descendentes de outros animais, que é o consenso absoluto, né? De biólogos, paleontólogos, geólogos, né, que trabalham hoje, desde muito tempo, num paradigma de evolução, né, evolucionário, evolucionista, é a posição majoritária, mas socialmente quase não é majoritária, porque 35,5% da população discorda totalmente de que os seres humanos evoluíram ao longo do tempo e são descendentes de outros animais, e a soma aqui de 33,2 e 17,2 concorda totalmente ou em parte. Então, ainda a população brasileira parece ser mais evolucionista do que anti-evolucionista, mas, sendo que o evolucionismo é o consenso absoluto, né, acadêmico, então se de fato as pessoas confiassem nesse índice em cientistas de universidades ou institutos de pesquisa, a gente esperaria um maior número de pessoas, uma porcentagem maior de pessoas concordando totalmente com essa afirmação, né? E não é o que acontece.
Então, em certos temas, há uma divergência maior. Outro exemplo é o caso de nosso planeta Terra é redondo. Aqui já não há tanto, na verdade, uma discrepância, porque a gente vê que, por mais que as pessoas falem assim, o brasileiro cada vez mais terraplanista, ou achando que todo mundo. Porque tem uma comunidade grande, né, relativamente grande de terraplanistas, esse é um tema que aparece muito na internet, mas não é um tema que é abraçado por grande parte da população brasileira, né? Porque 81% da população brasileira disse que concorda totalmente que o nosso planeta é redondo e 7,8% disseram que concordam em partes. Pode ser pessoas que acreditam que o planeta é geóide, né? Ou não é perfeitamente redondo, podem ter entrado nesse 7,8%, que está mais correto ainda do que se falasse que o planeta Terra é esférico. Então vai saber o que exatamente as pessoas desse 7,8% acreditam, mas não são terraplanistas, né? E o número de terraplanistas, né, as pessoas que discordam totalmente de que o planeta é redondo, os terra triangularistas, sei lá, outros formatos também possíveis, que se é que existem, estariam no Discord totalmente, que aqui é abaixo de 6%, né? Porque não foi representado no gráfico. Então a gente tem uma quantidade de terraplanistas que é um número que talvez alguns considerem alto, é maior que zero, mas não é de forma alguma uma porcentagem assim substancial, majoritária da população brasileira. Então, contra certos estereótipos que estão aparecendo aí sobre o que o povo pensa em termos de ciência, a maioria do povo aqui segue o consenso acadêmico nesse assunto, né? Em outros temas também aparecem algumas coisas como, por exemplo, que o povo brasileiro, na sua maioria, esse que eu achei bem curioso, na sua maioria concorda que curas para o câncer existem, mas foram escondidas do público por interesses comerciais. Então há de fato uma tendência mais desconfiada de certos setores, pelo menos aí da saúde, da área da saúde, ainda que, ainda que o profissional mais confiável, segundo o povo, segundo a população brasileira, em termos de ciência e tecnologia, sejam os médicos e cientistas de universidades, etc., a gente vê uma desconfiança em certos temas, como, por exemplo, temas de fármacos, né? E de curas que podem, enfim, ter toda uma explicação é, conspiratória, né? Por trás. Então, essas teorias da conspiração têm um certo apelo forte, ainda que, de forma alguma, eu queira ridicularizar uma suspeita sobre certos setores comerciais relacionados à medicina e à ciência. É claro que a gente deve continuar crítico dessas instituições, mas uma crítica informada, né? Que não aceite qualquer tipo de conspiração sem bases e de fake news, né? Enfim, outras temáticas, né? Vocês podem olhar depois esse relatório em detalhes, falando sobre, por exemplo, a questão de horóscopo, como é que é a opinião da população brasileira a respeito disso, a questão de vacinas provocarem autismo, que tem um concordo totalmente, né, muito alto, apesar disso não ter embasamento absolutamente nenhum, há um percentual muito alto, mas que não é majoritário, né, o discordo totalmente é maior, mas é realmente preocupante esse número aqui, né, que pode gerar efeitos, por exemplo, de pessoas deixarem de vacinar para várias doenças, que é muito importante a vacina, e essas doenças voltarem a aparecer, né, de forma epidêmica, por causa de uma crença, né, mal informada de certas pessoas, ou até propositalmente desinformada por certos grupos, né, a questão da fake news também é contemplada nesse relatório. Então, enfim, algumas coisas que eu achei interessante compartilhar com vocês aqui, porque alguns desses temas aparecem frequentemente aqui nas lives, sobre o brasileiro na sua relação aí, ciência versus política versus religião, se o brasileiro de fato confia nos cientistas ou se confia mais nos pastores e políticos. E a gente vê que, apesar de números não tão empolgantes, né, pelo menos na minha perspectiva, a confiança da população brasileira na ciência, a valorização da população brasileira da ciência, ainda é bastante expressiva no Brasil, né? E há uma população, né? Há um cenário favorável, né, e a ser cultivado, para que a ciência seja cultivada, né? Não é o caso de clima de pânico entre cientistas e divulgadores científicos, como às vezes eu vejo no meu meio, assim, né, de quem trabalha mais ou menos com isso aqui que eu trabalho.